O primeiro episódio do Interregno traz o registro de uma conversa com a escritora e pesquisadora de literatura Bruna Kallil-Otero. A conversa foi gravada em 9 de junho deste ano e o mote, ou ponto de partida, foi um tweet da Bruna, que ela publicou em 27 de maio de 2021 e que viralizou linda e merecidamente. A chamada daquele tweet é "Infelizmente eu julgo sim as pessoas pelo gosto literário". E ela faz uma série de paralelos entre o que as pessoas leem e algumas de suas características. Eu vou ler o tweet para vocês para facilitar a compreensão do contexto da nossa conversa. Vamos lá. Então começa assim: "Infelizmente eu julgo sim as pessoas pelo gosto literário. Lê Hilda Hilst, porra louca, gente boa. Lê Clarice Lispector, gay filosófica. Lê Bukowski e Kerouac, esquerdomacho. Lê Machado de Assis, militante da ironia, amo, sou. Lê poesia contemporânea, pessoa perdida na vida. Lê Jane Austen, iludida, cai em papo de macho lixo. Lê Lima Barreto, vamos protestar, tacar fogo em ônibus. Lê Mário de Andrade, gay performática. Lê Nelson Rodrigues, fetichista. Lê Drummond, obedece os pais, mas usa droga fora de casa. Lê Conceição Evaristo, ama a mãe. Lê Agatha Christie, tia dos gatos. Lê Virginia Woolf, ama gatos, beija mulheres. Lê Lígia Fagundes Telles, gótica popular. Lê Carolina Maria de Jesus, tirou mais de 900 na redação do Enem. Lê Ana Cristina César, bissexual dominatrix. Lê Álvares de Azevedo, tem tesão em mulher com cara de morta. Lê Cecília Meirelles, diretora de escola que bebe uísque. Lê Fernando Pessoa, jovem místico dos signos. Lê Manuel de Barros, vegano. Lê Adélia Prado, transa atrás da igreja. Lê Oswald de Andrade, combina suruba em aplicativo. Lê Monteiro Lobato, votou no Bolsonaro. Lê Fernando Sabino, tio do pavê, amado por todos. Lê Manuel Bandeira, frequentador de puteiro e cemitério. Lê Gregório de Matos, treta sobre política no grupo da família. Lê Kafka, café, cigarro e antidepressivo. Lê Guimarães Rosa, faz trilha no mato para fumar maconha. Lê Derrida, palestrinha. Lê Olavo Bilac, escreve soneto para pedir a amada em namoro. Lê Abdias do Nascimento, feed conceitual no Insta. Lê Shakespeare, já foi amante, já planejou vingança, hoje escuta Marília Mendonça. Lê Jorge Amado, poliamorista, sempre em alguma roda de samba. Lê Paulo Coelho, militou contra a ditadura. Lê Alfonso de Guimarães, vender minha arte na praia. Lê Graciliano Ramos, cara de cu, coração de manteiga. Lê Raquel de Queiroz, opiniões polêmicas, mas querida por todos. Lê João Gilberto Noll, só pensa em cu. Lê Milton Raton, faz meditação e yoga. Lê Roberto Piva, tem perfil pornô no Twitter. Lê Luiz Rufato, putaço, cortou relações com todos os familiares bolsominions. Lê Lúcio Cardoso, pai de família de dia, drag queen de noite. Lê Caio Fernando Abreu, só se alistou para ver homem pelado. Lê Maria Firmina dos Reis, historiadora fumante. Lê Augusto de Campos, workaholic perfeccionista. Lê Pagu, se demitiu xingando o chefe no LinkedIn. Lê Henry Miller, fica o dia todo em aplicativo de pegação. Lê Bruna Kallil-Otero, passa tempo demais no Twitter procrastinando, escreve sobre as sessões de terapia num diário secreto e dá o cu nos finais de semana.
Bom, eu editei alguns momentos iniciais do papo com a Bruna, e o episódio que eu gravei aqui para vocês começa com uma observação que eu deixo picando sobre o maravilhoso livro da Bruna, publicado em 2019, Oswald pede a Tarsila que lave as suas cuecas. E logo na sequência, a conversa engata em uma discussão, então, sobre esta justamente famosa thread da Bruna, que, aliás, tem várias outras dela lá no Twitter, igualmente sensacionais e muito informativas. Mas vamos ao que interessa no cardápio de hoje do Interregno. Boa escuta! Sabe que eu estou muito curioso para ler o Oswald pede a Tarsila que lave as suas cuecas. Eu assisti só um videozinho que acho que você colocou no Instagram, que é o negócio do pau Brasil, né? Isso é uma sessão do livro. É bárbaro, né? Quer dizer, é sensacional. Estou muito curioso para ler o livro. Primeiro porque eu gosto muito do Oswald e também sei que o cara era um bosta de homem, assim, na verdade. O cara... Eu li, obviamente, as coisas da autobiografia dele, depois textos críticos biográficos sobre o Oswald, da relação com a Pagu, os próprios ensaios da Pagu, aquilo que saiu depois, né, da morte dela e tal. Cara, é um horror. É um horror. Pois é, o Oswald, esse livro, ele vai muito nessa onda de tentar humanizar os mitos, sabe? Porque todos esses homens que são, assim, importantíssimos para nós, importante para mim como escritora, a minha formação é muito atravessada pelos modernistas, que eu li na adolescência, li na faculdade de letras, e li de novo para escrever esse livro. Mas, assim, eu quis trazer um pouco essa coisa da gente lavar a roupa suja, sabe? Desses caras, que eles eram ótimos e realmente trouxeram ideias muito boas, mas eles eram homens, eles eram brancos, tem toda uma questão aí de gênero, de sexualidade e tal, e aí eu toco um pouco nisso no livro, e acho que é um livro principalmente talvez sobre esse débito modernista, que eu vejo como uma falha muito grande do movimento, que foi não pensar sobre a própria branquitude, sabe? Acho que eu falei disso naquele outro podcast, né? O Como Poema, Sim. A Lilian Sais, porque o Oswald, principalmente, né, ele fica nessa, vamos exaltar a cultura indígena que nos formou, vamos exaltar a cultura afro-brasileira, só que ele não fala, né, que tem sangue ali nas mãozinhas dele, que ele é um homem branco, que colhe esses privilégios, né, e eu acho que hoje em dia, eu como uma poeta branca, seria meio impossível eu tocar nesse assunto sem refletir sobre a minha própria branquitude, refletir sobre como isso afeta a minha escrita e como isso afeta o projeto de Brasil, né. Mas, enfim, isso tem nada a ver com o assunto que a gente está falando. Só óbvio que tem, porque a gente fala. Você está olhando a produção literária, né, do Oswald, vamos dizer assim, ou reescrevendo coisas que eventualmente têm uma ligação com o Oswald a partir de uma reflexão sobre o que eles não fizeram na sua vida prática, na sua vida moral, na sua reflexão moral. Então é esse. O tópico, na verdade, assim, o eixo da conversa que eu quero propor para ti é mais ou menos o seguinte: você tem uma combinação que é explosiva e quase nunca compreendida, na verdade, entre a avaliação moral que nós fazemos dos leitores e também dos escritores, né, de acordo com aquilo que eles leem ou escrevem nas suas ficções. Quer dizer, então, esse eixo, quer dizer, o que eu leio e quem eu sou moralmente, o que eu escrevo e o que eu sou moralmente. Quer dizer, então, são esses dois momentos assim que vão nortear a nossa conversa aqui. Por quê? Porque o que está em jogo, na verdade, nessa discussão aqui, é como é que a gente compreende as relações entre avaliar moralmente a ação das outras pessoas e se a literatura de ficção propicia ou não um espaço adequado para essa reflexão moral, né? Porque tem uma defesa, vamos dizer assim, na filosofia, por exemplo, a gente encontra autoras que nem a Martha Nussbaum, por exemplo, né, que é uma autora, uma filósofa, né, muito importante no ambiente norte-americano e tal, e que ela tem essa ideia da literatura de ficção como uma espécie de veículo de aprimoramento moral, né? E aí ela define lá um certo cânone, como é que eu posso dizer, um tipo de obra, né? Sei lá, Henry James, Proust, né? Na cabeça dela são esses, né? Os principais e tal, ou que formam, vamos dizer assim, essa ideia de que, por intermédio da leitura de ficção, você acaba melhorando a sua capacidade de avaliação moral.
entendeu? Edificando, né? Para usar a palavra aí que o pessoal estava falando das fofocas essa semana. E aí, o que está em jogo aqui é como é que essas coisas se relacionam, quer dizer, a leitura de ficção e o que a gente pode chamar, grosso modo, assim, de cognição moral, né, ou de compreensão moral do mundo, etc., né, que é o tópico que diretamente me interessa. Eu já publiquei alguns ensaios sobre isso e tal. E eu acho que a gente poderia colocar na forma de uma pergunta, que é assim, se em alguma medida a nossa identidade moral, o nosso caráter, ou as nossas disposições para agir, se elas são ou não moldadas por aquilo que a gente lê. Vamos começar com a parte do leitor, né? Vamos falar do escritor depois, né? Porque isso é o miolo do teu tweet, na verdade, né? O teu tweet é, tu diz, infelizmente, né? Deixa eu até para ler aqui de novo para não me esquecer. Infelizmente, eu julgo sim as pessoas pelo gosto literário. Julgar as pessoas aqui eu estou entendendo como um tipo de avaliação moral, ou de avaliação de caráter, ou avaliação de comportamento, né? E, bom, você faz isso com base no que o cara lê. É óbvio, né? Pelo menos eu entendo, e acho que, né, que tem uma saborosíssima ironia nisso tudo aqui, entendeu? Ninguém está esperando que você vá, né, advogar algo como, sei lá, uma espécie de caça às bruxas, né? Porque o cara lê tal coisa, então o cara é isso ou aquilo, né? Mas o que me impactou é o seguinte, cara, isso não teria viralizado do jeito que viralizou se as pessoas não se enxergassem ali, entendeu? Então, a minha primeira pergunta bom, você publicou isso em 27 de maio, são ao todo 48 estereótipos ali, né? Tem o seu, obviamente, né? Do seu leitor também, ao final, lá, né? E a minha primeira pergunta para ti, assim, em que momento, né, tu fizeste isso, se tu tinha pensado sobre essas coisas antes, sobre essa sequência, se tu simplesmente parou, vou escrever aqui um negócio que me ocorreu e saiu os 48, se tu tinha, sei lá, alguém em vista do tipo assim, eu tenho aquele meu conhecido lá que é tal e tal, e lê tal coisa, e esse aqui já me serve para engatar, etc. Como é que foi a formatação, vamos dizer assim, desses estereótipos aí? Então, primeiro, eu acho importante dizer uma coisa que você já disse, mas eu vou repetir, que nunca é demais, que é o meu Twitter, é o meu espaço de ironia deslavada e de deboche, de brincadeira, assim. Eu gosto muito desse tipo de linguagem, eu adoro linguagem de humor, né? No mestrado eu estudei a Hilda Hilst, que eu acho que é uma das nossas maiores humoristas, assim. Os livros dela são engraçadíssimos, principalmente os da década de 90, que foram o meu foco no mestrado, né? Que é o Carta de um Sedutor, Contos de Escárnio, Textos Grotescos, e eu acho que o mais interessante, que é o Caderno Rosa, de Lori Lamb. Então, eu gosto muito desse tipo de linguagem. E eu vejo o Twitter como um espaço propício para isso, né? Porque a gente fica ali o dia inteiro compartilhando memes. É a rede social onde os memes nascem, né? Depois do Twitter que eles vão para o Instagram, eles vão para o Facebook e tal. E eu sou um Twitter antiga, assim, né? Esse meu novo Twitter, eu criei ele recentemente, porque eu criei e apaguei Twitter várias vezes ao longo da vida. Mas eu comecei a twittar, assim, em 2008, 2009, quando eu era ainda adolescente, eu ficava o dia inteiro tweetando, assim, eu tinha muitos tweets e, enfim, e outra arroba e toda uma coisa, assim, com o Twitter. Todos meus amigos me conheciam como a Twitteira e tal. Então, já era um lugar que eu comecei a usar como experimentação de escrita, mesmo que na época eu não visse assim, mesmo que na época fosse assim, eu só tô aqui brincando e tal, mas hoje eu vejo que essa linguagem influencia a minha escrita literária até hoje, assim. Então, primeiro é importante dizer isso, que obviamente é uma brincadeira, obviamente é irônico, né, assim, não é um julgamento real, assim, tipo, apontando o dedo, né, nem querendo criticar ninguém, apesar de que muitas pessoas se sentiram ofendidas e vieram me ofender de volta, porque a internet é assim, né? Você posta qualquer coisa e aí vem gente falando assim, por que você não falou desse autor? Que absurdo, faltou esse, faltou aquele, o que é esse, o que é esse? Eu não sou assim, você está me julgando. Principalmente o do Bukowski e do Kerouac, que surgiram vários esquerdomachos falando que não eram esquerdomachos, o que só comprovou a teoria, né? Vindo me explicar coisas, que é isso que esquerdomachos fazem, né? Adoram explicar coisas para as mulheres.
enfim, então tem essa coisa da criação de um estereótipo brincando, e na verdade, assim, foi muito espontâneo, porque nada no meu Twitter é muito pensado, assim, as únicas coisas mais pensadas é às vezes quando eu faço aquelas threads informativas, que às vezes eu falo assim, vamos divulgar, vamos falar um pouco do Abaporu, que toda hora vira assunto, né? Aí eu vou lá e falo da história do Abaporu e tal. Aí eu escrevo antes para ver se vai caber nos 140 caracteres e posto na mesma hora. Então, esses fios têm um pouco de pensamento, assim, por trás, né? De revisão e tal. Agora, esse foi, assim, eu acordei e aí eu entrei no Instagram e aí eu vi uma pessoa que eu conheço que lê tal coisa postando uma foto que eu falei assim, nossa, gente, eu conheço várias pessoas que leem esse autor e todas elas têm esse estereótipo. Aí eu falei assim, vou escrever um tweet. E aí escrevi o primeiro. E era muito cedo, era, sei lá, 7h30 da manhã, não sei que horas que era, tem lá a hora do tweet, mas era de manhãzinha ainda. E mesmo sendo de manhã, que é um horário que geralmente as pessoas não estão no Twitter, né, teve muito RT, assim, de início, e um tanto de gente falando assim, faz mais, faz mais, faz mais. Ou então dando ideia, faz de fulano, faz de ciclano. E aí eu comecei a fazer, assim, que vinha na minha cabeça, e apesar de ter sido muito espontâneo, na verdade, todos esses comentários, todos esses estereótipos são resultados de anos de pesquisa e observação. Porque eu sou pesquisadora, ou seja, eu sou curiosa, eu sou fofoqueira e eu sou observadora. Então, eu estudo na Faculdade de Letras, né? Eu fiz graduação e mestrado, então foram 6 anos da Faculdade de Letras. E nesses 6 anos, e esses 2 anos depois, né, que eu tô fora de lá, os meus círculos todos sociais são literários, né? São estudiosos, escritores, professores. Então, eu fui começando a perceber nesses anos que determinados leitores de determinados autores tendiam a ter atitudes parecidas. Assim. Então, por exemplo, o do Álvares de Azevedo, eu acho que é o mais, assim, apurado, porque eu juro, Eduardo, que eu devo conhecer umas 10 pessoas que estudam Álvares de Azevedo, e todas as namoradas dessas pessoas são mulheres com cara de morta, mulheres pálidas, mulheres com o olho assim meio caído. E quando eu percebi isso, eu falei assim, gente, como que a leitura do Álvares, que é um representante do ultrarromantismo, né, que é exatamente o movimento que cultua a branquitude e a palidez como uma exaltação dessa mulher branca e morta e meio dormindo, assim, eu falei, gente, essas pessoas, elas leem tanto, elas levam isso para a libido delas mesmas, sabe? E assim, não só o Álvares, né, mas todos os outros, assim, acho que eu fui coletando um pouco essas informações, e tem umas coisas muito específicas, né? E aí muita gente achou que era porque eu conhecia alguém exatamente com aquele estilo, mas não, muitas vezes, no caso de Azevedo, sim, né, eu conheço exatamente aquelas pessoas, mas no caso de outros é mais assim, por exemplo, a Cecília Meirelles, que eu coloquei, diretora de escola que bebe uísque. Eu não conheço nenhuma diretora de escola que bebe uísque que lê Cecília Meirelles, mas eu acho que essa personagem, né, pensar numa mulher que é uma diretora de escola, que é uma mulher mais velha, que chega em casa cansada das crianças e bebe um whiskyzinho, e aí vai ler uma Cecília Meirelles, acho que tem tudo a ver, sabe? Então foi uma brincadeira, óbvio, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, e esse fundo tem a origem nesses meus anos de pesquisa e fofoquagem, que a gente vai fofocando que fulano é assim, que ciclano é assim, e aplicando aí com as leituras. Porque essa é exatamente a impressão que eu fiquei, assim, cara, esse negócio não ia se espalhar do jeito que se espalhou se as pessoas não olhassem para isso e dizer, cara, mas eu conheço um cara que é exatamente assim. Sim, muita gente disse que estava mais certo do que signo, do que horóscopo. Tava assim, gente, você leu a minha alma, nossa, eu conheço X pessoa que é assim, ou então marcando o outro e falando assim, olha, você, amigo, igualzinho, ou então a pessoa que você gosta. Tanta gente zoando os outros, né? Eu acho que o de poesia contemporânea, que foi o mais irônico de todos, né? Afinal, eu sou uma poeta e eu sou uma leitora voraz de poesia contemporânea, só que, assim, uma coisa que eu acho engraçada nos leitores de poesia contemporânea é que, assim, para você ler poesia contemporânea,
você tem que odiar a própria vida, e você tem que odiar você mesmo, porque poesia contemporânea é a coisa mais difícil de achar, assim. Tem poucas editoras que publicam, você tem que, tipo, tá muito ali focado, sabe? E a gente tem essa zoeira entre nós de que a poesia é a arte mais, né, escrota, assim, todo mundo... poeta é o fudido na vida, né? Assim, quando você fala assim, eu sou poeta, todo mundo revirou e falou assim, nossa, quem é essa pessoa insuportável que é poeta, meu Deus. Então, assim, é uma brincadeira do meu lugar de fala, sabe? Assim, eu sou poeta, então eu posso zoar poetas. Quem não é poeta não pode zoar poetas. Só nós podemos nos auto-zoar. Mas tu sabe que no fim, né, quando a gente olha, por exemplo, esse tipo de reação que as pessoas narraram para ti, do tipo assim, você leu a minha alma, né? Você identificou corretamente, vamos dizer assim, um aspecto do meu caráter, ou de quem eu sou, da minha identidade, em função das obras que eu leio, ou do meu autor preferido. E exatamente esse é o ponto que me interessa muito, quer saber como que as pessoas acabam mimetizando, vamos dizer assim, na sua vida, no seu comportamento, aquela experiência da ficção literária, né? E como que isso, às vezes, acontece sem que as pessoas nem se deem conta disso, na verdade. Sim. Muita gente veio falando justamente isso, assim, nossa, eu sou assim e eu nunca tinha percebido. E eu leio essa pessoa, e agora que eu estou... Muita gente respondeu assim, me falou assim, nossa, Bruna, você desencadeou uma sessão de terapia, você desencadeou uma autorreflexão, eu escrevi um conto, eu escrevi não sei o que com isso, porque às vezes a gente mimetiza imagens e personalidades dos autores que a gente gosta, e das séries que a gente vê, das narrativas que a gente consome em geral, e aquilo fica tão no nosso âmago, né, que às vezes a gente não percebe, e eu sou escritora, né, e eu sou pesquisadora, então eu só fico observando os outros, eu observando as pessoas, eu observando a mim mesma, e assim, eu também faço terapia tem 6 anos, então essa coisa da autoanálise e de aplicar coisas que eu falo, que eu descubro na análise nas outras pessoas também já é um hábito que eu tenho, até para construir personagens verossímeis, né, porque, assim, eu tenho mais livros publicados de poesia, mas tem um tempo que eu já estou escrevendo só ficção. Em breve vão sair mais livros meus de prosa, né? Então eu tenho pensado muito nesses últimos tempos essa questão da construção do personagem, né? E eu também sou professora de literatura, então eu vejo o efeito que os livros têm em mim, na minha personalidade, o efeito que os livros têm nas personalidades e na vida dos meus alunos, dos meus amigos, dos escritores que eu conheço. Então, assim, eu acho que a minha vida inteira eu estou rodeada de literatura em todos os âmbitos, que fica fácil perceber o quanto que as leituras mudam as pessoas, assim. Então, facilmente eu consigo dizer que a minha vida é dividida em antes de Hilda e depois de Hilda. Porque antes de eu ler a Hilda, assim, eu sou mineira, né? Então eu já me considero uma pessoa travada só por ser de Minas Gerais, porque Minas Gerais vai podando as nossas asinhas e vai tentando fazer a gente se encaixar no padrão da família tradicional mineira, né? Por exemplo, o Lúcio Cardoso fala muito disso, né? Na Crônica da Casa Assassinada. Sim. Então eu já sou essa pessoa assim meio travada. E eu sou mulher ainda, então tem também toda essa coisa da mulher na sociedade mineira e tal, que você tem que, enfim, né, ficar presa em casa, você não pode beijar, não pode fazer nada. E aí eu li a Hilda, e aí, cara, assim, eu já me considerava feminista quando eu li a Hilda, já tinha perdido muitas coisas, assim, mas a Hilda, ela vai além, né, ela te abre muito a visão de mundo. Então eu mudei muito depois de ler a Hilda, depois de ler a obra completa dela, de estudar ela. E isso moldou a minha personalidade hoje e moldou a minha obra literária, e moldou como eu sou, como eu ajo com as pessoas, assim. E não só a Hilda, né? Eu tô falando da Hilda, que eu acho que ela é uma das autoras mais significativas, assim, para mim. Porque no fim é aquela coisa, eu vou ler o Bukowski, então quer dizer que eu vou passar a minha vida bebendo cerveja e correndo atrás de prostituta em empregos precários. É isso? Quer dizer,
esse é o grau, vamos dizer assim, de primarismo que as pessoas têm na leitura de ficção, a ponto de mimetizar, ou correr o risco de mimetizar completamente, né, o personagem. Quer dizer, eu queria ver o que tu acha disso, assim, desse ponto em particular. Só para fazer um parêntese e contar também um caso de sala de aula, que foi o seguinte: eu dei algumas aulas na graduação da Letras, na UFMG, como estágio de docência, né? Então, durante o mestrado, eu peguei umas turmas e tal, e aí a minha orientadora era a minha tutora, e aí eu dava as aulas, só que eu preparava as aulas, fazia tudo sozinha, né? E aí, é óbvio que em todas as matérias que eu ia dar, eu coloquei a Hilda, né? A gente teve que ler o Caderno Rosa de Lori Lamb, e aí uns contos dela também. Só que todas as turmas eram de primeiro período, então eu estava pegando alunos que estavam acabando de entrar na universidade. E aí sempre, eu gosto de saber essas coisas dos meus alunos quando eu estou conhecendo eles, e aí sempre nas minhas primeiras aulas eu pergunto qual é o livro preferido da pessoa, né? Que eu gosto de conhecer a turma, ver o que eles leem, o que eles gostam e tal. Que isso também já me ajuda a saber que tipo de pessoa ela é, né? Qual o livro que ela gosta, né? Qual é a bagagem dela, se ela está, né, o que ela está trazendo ali para o curso, né? Porque às vezes muita gente chega na faculdade de letras e não teve uma formação literária boa, né? Não teve aula de literatura no ensino médio, e a pessoa está querendo aprender, mas ela ainda não tem repertório, né? E aí uma das alunas dessa sala falou que o livro dela preferido era a Bíblia. Oi. E, tipo assim, eu já cheguei na primeira aula dando um texto pornosaço, assim, da Hilda, que era, tipo, nossa, e aí ela ficou com o olho arregalado, assim, só que aí ao longo do semestre eu fui conquistando, e aí no final ela veio e me fala, vários alunos tiveram essa reação, assim, que eu passei além da Hilda, eu passei também o Ricardo Domenech, que é um poeta contemporâneo, e aí eu até chamei ele do Dirceu homossexual, porque ele tem um livro que chama Odes a Maximin, que é exatamente Marília de Dirceu, só que de um homem para outro, maravilhoso, assim, é um dos meus livros preferidos dele. E aí essa menina que era a Bíblia, e vários outros alunos vieram me falar assim, nossa, Bruna, essa matéria me mudou muito a minha cabeça, porque eu achava que gay era errado, eu achava que sexo era sujeira, e não sei o que meu pastor fala isso, meu padre fala isso, e agora, assim, eu ainda tenho as minhas opiniões, e eu discordo de você em alguns aspectos, mas eu abri a cabeça e tal, e assim, é isso que a gente quer, né, como professor, então é muito legal. Tá, agora fechar o parênteses. Qual que era a pergunta mesmo? Que agora eu já esqueci que eu falei de outra coisa. A pergunta era sobre esse tipo de, como é que eu posso dizer, analfabetismo literário, vamos dizer assim. De achar que você, ao ler uma obra de ficção, você vai ser, de alguma maneira, contaminado pelo ethos do personagem, entendeu? Parece que você é completamente permeável, vamos dizer assim, na sua vida. A sua vida é permeável àquilo que você lê, de um modo que as pessoas acabem mimetizando o comportamento dos seus livros ou dos seus personagens, dos seus livros prediletos. Sim, agora eu lembrei. Engraçado você perguntar isso, porque hoje de manhã eu tuitei sobre esse assunto, não sei se você chegou a ver. Já vou falar sobre o teu tweet também. É, que eu falei assim, né, eu traduzi um tweet que estava falando desde quando toda linha de diálogo dita pela boca de um personagem deve ser uma reflexão perfeita e não problemática dos pensamentos reais do autor. Vocês esqueceram como ficção funciona? E aí depois eu trouxe algumas questões minhas, né? Então, teve um dia lá na Letras, que eu ainda estava na graduação, e aí um grupo foi apresentar um trabalho, e eles começaram a meter o pau na autora, falando que a autora era racista, que a autora era machista, porque tinha muito racismo e machismo no livro. E aí eu levantei a mão e falei assim, gente, isso eu já estava, sei lá, no 7º período, já no final do curso, e as pessoas também no final do curso de letras, que é um curso sobre literatura, sobre leitura, e eu fiquei impressionada. Falei, gente, pelo amor de Deus, isso aí vocês estão fazendo, não falei desse jeito, né, mas eu falei assim, isso aí é um erro crasso, né, assim, você é o personagem que é racista e machista, isso está na boca dele. Ela está fazendo isso justamente para criticar o machismo e o racismo. Ela não é uma autora machista ou racista, o personagem dela é. Né? Então, eu acho que realmente, sim, esse termo que você usou é perfeito, porque nós temos um analfabetismo literário muito grande no Brasil. Tanto que todos os tweets que eu posto, vem gente me xingar, porque as pessoas não entendem que é ironia. Assim, para mim tá muito óbvio que tudo que eu falo no Twitter, quase nada é sério, né? Esse tweet foi sério, mas assim, sempre tem uma piada, sempre tem um deboche, porque esse é isso é característico da linguagem desse veículo de comunicação. Né? Você vai ler um artigo meu, ali eu não vou estar falando com ironia, porque é um artigo, é um outro contexto, mas no Twitter, você quer seriedade? Tipo assim,
vai para o Lattes, então, né? Sai do Twitter. Então, tem esse analfabetismo literário muito grande, porque a nossa educação básica é ruim, ela não tem investimento histórico, né? Eu concordo totalmente com o Darcy Ribeiro quando ele fala que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, desde que os portugueses chegaram aqui, desde que começou a colonização, nunca foi interessante ter uma educação boa. Tanto que as primeiras escolas vêm só do século XIX para mulheres, a primeira escola é de 1827. Então, assim, até pode ter educação, mas para quem? Só para determinados públicos, só para as elites, só para os homens, só para as pessoas brancas. Se você quiser ter uma educação melhor, vá para a Europa. Né? Então, tem um pouco essa questão histórica, né, de que não é interessante para o projeto de Brasil que a gente tenha pessoas que sabem ler, que sabem entender essas nuances, né? Porque pessoas que não são alfabetizadas, não só a ler e escrever, mas a ler, entender, compreender, interpretar um texto, elas são pessoas mais conscientes, elas são pessoas mais ativas politicamente, que têm mais consciência da sua própria cidadania. E aí fica difícil dar golpe, né? Aí fica difícil passar lei que ferra a gente. E eles não querem isso, né? Então... Tem um ponto que é um subproduto, vamos dizer assim, desse analfabetismo da leitura de ficção, que é o seguinte: você acaba dando asa para a cobra do pessoal que quer, por exemplo, censurar livro, entendeu? Porque assim, olha só, como é que o cara vai ler isso aqui da Hilda Hilst, né? Vai sair querendo fazer, né, a sua vida sexual virar uma esbórnia, ou coisa do tipo assim, né? Como não podemos deixar as pessoas lerem isso aqui, entendeu? Como se, né, não houvesse nenhuma barreira, vamos dizer assim, entre a leitura de ficção e a sua vida, vamos dizer assim. Tem um ponto que eu acho que talvez explique esse mecanismo, que é o seguinte: quer dizer, quando o pessoal que lida na filosofia com essa ideia de como é que funciona a compreensão de um texto literário, ou como é que funciona a compreensão de cenários ficcionais, vamos dizer assim, o pessoal acaba usando o recurso de explicar isso por intermédio do mecanismo da empatia, né? Tem uma passagem de um livro que eu não vou citar a passagem, mas vou dar mais ou menos a ideia. É um filósofo chamado Mark Johnson. Ele tem um livro chamado Imaginação Moral, Implicações da Ciência Cognitiva para a Ética. E lá ele tenta explicar, vamos dizer assim, qual que é o papel da ficção literária na educação moral. E aí ele descreve, né, esse papel como sendo, vamos dizer assim, aquele tipo de projeção empática que o leitor faz colocando-se na situação do personagem. Ok, então você vai ler lá a Jane Austen e vai entender, né, as razões pelas quais ela casa ou não casa, ela aceita essa ou aquela condição, etc. Então você se projeta na narrativa literária, né, e tenta pensar como o personagem pensa. Então esse é o mecanismo de projeção empática, que explica, vamos dizer assim, como que eu posso aprender algo sobre o mundo moral lendo ficção, né? Por quê? Porque eu me coloco em situações que não são as minhas, exatamente por isso, né? O que é o problema quando as pessoas vão dizer, não, mas então o cara vai estar exposto a essa literatura, sei lá, vai ler Bukowski e vai ficar esquerdomacho, né? Ou vai ler o Bukowski, Kerouac, que aliás era o meu caso, nós já vamos falar disso também, né? Autocrítica é bom, né? Sempre bom. Eu vou fazer a minha aqui, vou lavar uma roupa suja também. E aí o cara vai chegar no ponto e dizer, bom, tá vendo? Você vai tratar a mulher que nem lixo, vai tratar a mulher como sem autonomia, né? Como algo descartável, etc. Né? Ou seja, parece que você não tem exatamente o quê? Você se projeta lá no personagem e aí parece que ocorre o contrário, que é o personagem se projetar em você e você parece que não tem como se defender disso, sabe? Isso é péssimo. Quer dizer, não é assim que funciona. Né? Não é assim que a gente aprende, né, a como é que vai identificar o texto literário. Então, só para voltar ao negócio do Kerouac, para não deixar passar, né, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, né, porque eu comecei a ler com 12, 13 anos, na verdade. E o primeiro livro que eu comprei o livro, não foi porque um professor me mandou, foi o Misto Quente, do Bukowski, né? Eu fui lá no supermercado, na frente da casa da minha avó, com os trocados que eu tinha, e comprei o livro, escondido da minha mãe, etc. Né? E depois eu comecei a ler Bukowski, li, obviamente, On the Road, né? Isso em 90, 80, não, menos, 84, por aí.
Então, assim, qual que era a minha compreensão? Lá em 84 nem existia o termo esquerdomacho, eu acredito, né? Esse tipo de concepção, vamos dizer assim, né? Não existia, existe muito hoje em função, vamos dizer assim, dos avanços do pensamento feminista entre nós, né? Quer dizer, essa ideia do esquerdomacho é uma espécie de, né, de conceito que é usado a partir das reflexões das feministas para identificar um certo tipo de comportamento num nicho entre algumas pessoas. E se eu olhar como é que eu enxergava as mulheres lá, quando eu era adolescente, dá para dizer que o Bukowski e o Kerouac, né, foram importantes? Creio que sim. Eu me sinto meio vítima também, vamos dizer assim, dessa compreensão de mimetizar o personagem, mimetizar o Henry Chinaski, mimetizar o Neil, etc. Né? Por quê? Porque eu não era treinado para ler, em última instância. Sim. Eu não era treinado para ler. Né? E aí depois acabou, né, li o Bukowski, li o Kerouac e tal, e depois eu migrei para o Augusto de Campos, na verdade. E aí o Augusto de Campos, no teu estereótipo lá, é o workaholic perfeccionista. Né? O que me ocorre também é uma outra situação, um outro uso patualista, que é fazer o uso misto dele. Né? Vamos pensar assim, depois na minha trajetória literária, o Bukowski e o Kerouac passaram a ter menos importância e o Oswald de Andrade passou a ter mais importância. E o Augusto de Campos permaneceu, até hoje, para mim, é o principal autor que me orienta assim, em várias coisas. E aí, quando você combina o Oswald com o Augusto, fica um negócio estranho, porque é o cara que combina suruba no aplicativo e é workaholic perfeccionista. Você imagina como é que... Mas é totalmente possível uma pessoa ser as duas coisas. Nós somos seres complexos, né? Personagens esféricos, surpreendentes. Mas então, sei lá, eu queria que tu me ajudasse a pensar um pouquinho esse negócio, né, de por que, em final de contas, né, as pessoas acabam mimetizando no seu comportamento aquilo que leem, né? De onde é que sai isso? Assim? Então, só essa questão aí do Bukowski e do Kerouac é muito engraçado, porque quando eu era adolescente, eu cheguei a ler um pouco de cada um deles, assim, mas pouco, porque justamente eu achei muito masculino, assim, e eu não me considerava tão feminista ainda na adolescência, por falta de conhecimento mesmo. Eu já tinha alguns incômodos que eu percebia que era porque eu era mulher, mas eu ainda não tinha vocabulário para entender isso. Mas eu lembro que quando eu li, assim, no ensino médio, uns amigos meus falavam assim, nossa, Bruna, é muito bom ler, você vai amar e tal. Todos homens, obviamente. E aí eu li, e eu falei assim, não é para mim. E aí eu abandonei, nunca mais voltei. E aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber essa linha comum, assim, que todos esses caras que exaltavam esses livros desses homens, eles tinham uma espécie de comportamento, assim, que eu acho que o estereótipo do esquerdomacho ele é bem interessante, porque ele é contraditório, né? Então, porque o pensamento de esquerda, supostamente, é um pensamento de igualdade, da gente, né, combater a opressão e tal. Só que o esquerdomacho, ele quer igualdade só para a classe trabalhadora e ele não para a mulher, né? Ele quer continuar chegando em casa, ter uma janta pronta e ter uma buceta depilada para ele transar, que ele não precisa chupar, obviamente, porque que nojo, né? Ele só quer meter mesmo e é isso, né? Ele não quer ter uma companheira, né? Ele quer ter uma serva. E eu conheci vários, assim, né? Infelizmente, as faculdades de letras e faculdades de humanas estão lotadas desse tipo, porque é isso, né? Não tem nada mais parecido com um machista de direita do que um machista de esquerda, né? E o esquerdomacho, eu acho que ele dói mais, porque um machista de direita, a gente já não espera muita coisa, né? Poxa, eu já sei que esse cara é escroto, eu já sei que ele vai ser abusivo, eu já sei que ele estupra. Agora, o de esquerda, você se ilude mais, né? Então, assim, eu tive várias... Eu, graças a Deus, nunca caí no papo de um esquerdomacho, que eu sempre senti isso à distância, mas, assim, várias amigas e amigos também caíram nesse papo, porque a gente se ilude, né? Poxa, essa pessoa, ela concorda com os meus ideais políticos, né? Ela gosta de coisas progressistas, porque, afinal, o Kerouac e o Bukowski, eles têm ideias progressistas, né? Mas não tem essa discussão de gênero, né? Então, acaba que não sei, assim, pode ser que
óbvio que tem exceções, né? Mas, assim, na minha cabeça essas coisas ficaram um pouco ligadas, né? E, como você disse, esses tipos de livros são livros muito típicos de formação, né? De que a gente lê na adolescência, que é justamente um momento que a gente ainda não tem muito repertório, a gente ainda não tem muito vocabulário. Então, eu acho que nós estamos mais suscetíveis a sermos influenciados por esse tipo de leitura, de consumo, né? Que a gente vê um personagem e a gente fala, eu quero ser essa pessoa, que ela é muito legal e ela é muito rebelde, né? Assim, e acaba que isso vai influenciando a gente mesmo que a gente não perceba, né? E eu acho que o que fez também viralizar foi que muita gente já, assim, pensava que tal característica era da personalidade dela, e ela não percebia que talvez isso pode ter um fruto nas leituras, assim, porque eu acho que a gente não pensa, por esse analfabetismo literário também, eu acho que a gente não pensa muito sobre o quanto que as nossas leituras nos influenciam, sabe? Eu já me vi várias vezes da minha vida, assim, momentos do meu dia a dia, eu tô aqui, e aí o copo cai e quebra. Toda vez que eu quebro um copo, eu lembro do poema da Ana Martins Marques, tenho quebrado copos, é o que tenho feito. E aí eu passo a ver o gesto de quebrar copos como algo poético. Antes era só uma chateação, nossa, quebrei um copo, saco, eu preciso jogar fora, eu preciso embalar no jornal para não machucar ninguém. Depois que eu li esse poema, mudou para sempre para mim o que é quebrar um copo, sabe? E depois que eu li Os Miseráveis, mudou para sempre para mim como eu vejo uma pessoa em situação de rua. Eu passo a ver ela com muito mais humanidade do que eu via antes de ler, assim. Sei lá. E vários outros, né? Assim, quando a gente lê as coisas, isso alarga a nossa percepção de mundo, isso alarga a nossa percepção de humanidade, por causa justamente da empatia, né? Que a leitura nada mais é do que a empatia. A gente se coloca no lugar de outra pessoa, a gente se coloca em outra realidade, a gente vê o mundo por outra perspectiva que não a dos nossos olhos, tão viciados, né? Na nossa, como diz o Drummond, tão presos na nossa classe, nas nossas roupas, né? Então, acho que a leitura, ela faz isso, e às vezes não, sempre, isso vai impactar em quem nós somos, né? Tem um ponto que me chama a atenção agora, quando você estava falando no começo lá, vamos dizer assim, de alguns problemas, vamos dizer assim, no nosso modernismo, né? De alguma maneira, do nosso modernismo não ter pensado o suficiente sobre questões como, por exemplo, diversidade, seja ela racial ou de gênero, por exemplo, né? E quando se fala hoje de que você tem que revisar os cânones, vamos dizer assim, literários, e na filosofia isso ocorre também, né? Você incorporar dentro das leituras que são recomendadas dentro do ambiente acadêmico, ou mesmo fora, autores de outras tradições, de outras cores, de outras linguagens, de outras vivências, etc., em parte é para que a sua imaginação moral também consiga, vamos dizer assim, se educar em outras esferas que não são aquelas da nossa vida imediata, quer dizer, né? Ou seja, se eu sou um cara branco, meia-idade, para mim, talvez o meu jeito de entender o que ocorre para uma pessoa negra, para uma mulher negra que, sei lá, que tem um outro tipo de vivência, seja lendo uma biografia, ou lendo um livro de ficção que tem um personagem desse tipo, etc. Né? E o que ocorre é, bom, no fim das contas, vamos dizer assim, você revisar o cânone, você ampliar o estoque de exemplos para oferecer, né, para as pessoas lerem, em parte atende a essa demanda de você ampliar a sua imaginação moral também, né? Você, como você disse, eu li Os Miseráveis e passei a ver pessoas em situação de vulnerabilidade de uma maneira diferente. Talvez não é, né, aquele start da empatia ficcional produziu em você um comportamento que agora é um comportamento, sei lá, de maior altruísmo com quem precisa, de maior, né, a preocupação com quem de fato tem necessidade, ou eventualmente até promover algum tipo de ação política que busca igualdade, né? Então, tu vê claramente que tem reflexo, vamos dizer assim, né? E o importante é saber quais são esses mecanismos, né, que acabam assim, permeando a ficção e a nossa vida moral, em última instância, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisinha ainda, que é
sobre o negócio agora do escritor, né? A gente falou bastante sobre o cara que lê tal coisa, né? Mas também tem essa situação, né, de que se a identidade moral do escritor é, de alguma maneira, impactada ou definida ou moldada por aquilo que ele escreve. Ou seja, a gente tem um pouco dessa percepção no caso do leitor, você é aquilo que você lê, tá? Vamos simplificar aqui, mas né, um slogan, né? Você é aquilo que você lê, e será que você é aquilo que você escreve? Como é que você lida com isso? Ou então, você está com um anticorpo aí, né? Que, como você vai ver quando você lê, é um livro de poemas eróticos, né? E eu sou uma mulher, né? E eu sou uma mulher jovem. Quando eu publiquei esse livro, eu tinha acho que 22 anos, ou 21. E assim, é complicado, porque só por a gente ser uma mulher escrevendo, historicamente, o nosso texto já é mais atrelado à memória, né? A escrita de mulheres, ela é historicamente ligada ao espaço privado, né? Porque as mulheres não podiam sair, então esses primeiros registros de escrita de autoria feminina são sempre sobre a casa, são sempre sobre os próprios sentimentos, sobre o próprio corpo, sobre a memória, sobre o descobrimento da puberdade, da adolescência, da velhice. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, a Jane Austen, né, é um típico exemplo dessas primeiras narrativas, assim, que assinadas, né, pelas mulheres, também porque tem isso, né, antes não era assinado e tal, que é sobre o interior, porque é onde ela conhecia bem, é onde ela tinha acesso, é onde a ela era permitido estar, né? Então, historicamente, já tem esse preconceito de que o que a mulher escreve não é ficção, é a observação da vida cotidiana, é o que ela sente. Então, a narradora é ela mesma, principalmente na poesia, né? Por conta desse analfabetismo literário, a gente tem leitores que leem poesia e acham que o eu lírico é o poeta, é o autor. Né? Então, assim, nossa, a Bruna escreveu esse livro cheio de putaria, então ela é uma ninfomaníaca, A mais B. Né? Isso é as pessoas fazem essa relação direta, né? Elas não pensam que por trás daquilo tem um projeto estético, tem uma pesquisa sobre erotismo, tem todo um debate ali em torno do corpo da mulher. Não é o meu corpo de Bruna, que é uma pessoa que tem identidade, que tem CPF, que tem que pagar as contas dela, né? Mas é a imagem do que é um corpo de uma mulher no Brasil, por exemplo, né? Claro, isso me atravessa também, porque eu sou uma mulher no Brasil, mas não é um livro sobre mim, né? Assim, então as pessoas confundem muito. Eu já, nossa, o tanto de assédio que eu já sofri por causa disso, porque aí já que eu escrevo sobre sexo, então todo mundo está autorizado a falar comigo sobre sexo e a achar que eu estou disponível sexualmente, que só porque eu escrevi um poema sobre isso significa que eu quero dar para todo mundo. Uhum. E assim, a minha vida sexual não está em pauta. Não te interessa e não interessa a ninguém, interessa a mim e a quem eu quero compartilhar isso. Então, é muito complicado, porque sendo uma mulher, isso já é associado a, tipo assim, as pessoas já veem esse limite entre realidade e ficção e misturam, né? Por exemplo, Clarice Lispector. Todas as personagens da Clarice são ela mesma. Inclusive, autores e críticos famosos escreveram isso. Nossa, na Hora da Estrela, a Clarice Lispector, ela tenta se esconder por trás desse narrador Rodrigo SM, mas ela não consegue, porque ela está lá. Isso, para mim, é uma ofensa ao trabalho ficcional da Clarice Lispector. A Carolina Maria de Jesus é outra também. Nossa, só porque ela escreve diário, não tem nenhum trabalho literário ali. É tudo ela só escrevendo a vida dela. Gente, que desrespeito, sabe? Poxa, a pessoa é inteligente, ela tá escrevendo uma obra literária, né? E o diário também é literatura, né? Porque diário é curadoria. Ela selecionava o que ela ia contar ou não. E só essa seleção já torna aquele texto ficcional, né? Então é muito frustrante, assim, porque sabe, a gente fica tentando se esforçar para criar um personagem, para criar um eu lírico, para criar uma voz que vai ter coisas minhas, mas vai ter também coisas de outras mulheres que eu observo, né? Eu já falei que eu sou observadora fofoqueira, isso tá nos meus livros e nas minhas obras, né? E aí é muito frustrante eu ter todo esse trabalhão para a pessoa falar assim, então você é isso. Não é sobre mim, né? Literatura não é sobre o autor, literatura é sobre o texto, e eu acho que isso as pessoas têm muita dificuldade de entender. Porque eu acho que também elas projetam um pouco desse desejo de que seja real no autor,
né? Então, assim, nossa, esse personagem que você criou, eu tô apaixonado por esse personagem. Só que aí as pessoas falam, eu tô apaixonado por você. Elas confundem as coisas, né? E eu mesmo já fiz isso. Né? O Álvaro de Azevedo, que é o exemplo que eu dei mais cedo, eu era apaixonada por ele na adolescência. Assim, ele foi um dos primeiros autores que eu fiquei obcecada, eu li tudo, porque assim, aquele texto ultrarromântico, ele é muito apelativo para adolescente, né? Que é um momento que a gente está muito intenso, e eu fui uma adolescente muito intensa, que sentia muitas coisas e tal, e aí eu li aquilo e falei, meu Deus, ele tá falando comigo, e aí eu escrevia cartas pro Álvaro de Azevedo, eu te amo, porque você teve que morrer há 160 anos, nós somos almas gêmeas perdidas, assim, nananã. Você não fazia excursão em cemitério? Ou fazia? Não, mas eu escrevia cartas para ele, escrevia poemas para ele e tal, e aí quando eu fui pesquisar sobre a vida do Álvaro de Azevedo, e eu descobri que ele, tipo, bebia todas, ficava em puteiro, ficava em taverna, eu fiquei chocada, eu falei assim, gente, mas não, você não é isso, você é um virgem que fica em casa escrevendo para mulher pálida, que sou eu. Então aquilo quebrou um pouco a magia, né, e ao mesmo tempo eu falei, nossa, então eu não preciso escrever tudo que eu sinto, eu posso inventar, e eu posso sair de mim, eu posso escrever sobre outras coisas, então isso também alarga o nosso conceito de literatura, né? Exatamente. Esses dias eu escrevi um texto também sobre o divórcio do Ricardo Lises, e que é um outro texto desse que é complicado também, né? Porque tem, né, essa ideia de que, bom, ali é o Ricardo Lises, CPF, etc, né? Que é um livro onde ele fala, vamos dizer assim, do rompimento dele com a mulher, etc. Então, assim, de fato, a gente tem bastante que caminhar ainda na direção de compreender as diferenças entre o que é um texto de ficção, o que é um texto de ficção em primeira pessoa, etc. Né? E que essas coisas não se confundem, autor com obra. Aliás, uma das obras que eu mais li, talvez, na vida, assim, é o Walden, do Thoreau, né? E escrevi minha tese de doutorado sobre o Walden e tal. E lá é muito claro, porque o cara fala eu o tempo inteiro, né? E, bom, esse eu lá é o cara ou é o personagem do livro, né? Ou seja, tem que entender que é um personagem do livro. Nem tudo que ele está dizendo lá, efetivamente, é biográfico, não é biografia, é um texto literário, é um texto de ficção. Mas, Bruna, assim, o meu estoque de curiosidades já foi plenamente suprido aqui na conversa contigo, né? Adorei saber como é que foi a gestação daquele tweet ali, né? De que teve um aspecto também colaborativo das pessoas virem te pedir para falar, etc. Comprovei um pouco essa suspeita também, de que pelo menos em alguns desses 48 lá, certamente tem um que outro que dá para encarnar, né? Dá para dar o CPF dele, né? A gente não vai fazer isso agora. O CPF. Né? Sempre são mais de uma pessoa, que é para comprovar a... você tem que ter validade ecológica. Né? Científica, é o método científico, né? Observação e tal. Isso fica muito claro, né? Não só o teu conhecimento, como tu disseste, né, de pesquisa em literatura, afinal de contas, são 48 perfis, né? E para ter escrito sobre esses 48 perfis, você tem que ter compreendido esses autores, para poder, de certa maneira, entender sobre algum aspecto do que está por trás daqueles textos ali, e conhecer muito de pessoas, né? Quer dizer, de pessoas que vivem nesse meio, que é o meio onde tu frequenta, que é o meio literário. Então, eu acho que muito do sucesso e, né, de quão longe foi esse tweet é um pouco disso, quer dizer, esse mix entre conhecimento literário, por um lado, e conhecimento da vida das pessoas, e como é que as pessoas interagem com as obras, etc. Se nada der certo, eu posso virar vidente e cartomante de literatura, né? Diga-me o que lês, que te direi o que tens. E no fim, eu não posso deixar de concordar, tem um que eu concordo total aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que todos os que eu conheço, que, aliás, até, salvo engano, é o único filósofo aqui, que é o Derrida. Esse aí é infalível mesmo. Esse aqui não tem... Eu acho que não erra um. Esse aí foi professores, alunos, pesquisadores, isso aí é certo.
Esse é certo. Esse aqui é carimbo mesmo. Muito bem, Bruno. Muito obrigado, então. Uma boa tarde para ti aí. Para você também. Depois você me conta e vai me dando notícias. Isso, quando eu botar isso no papel agora, eu te mando, tá? Tá bom. Obrigado, querido. Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.